Então, agora nós estamos entrando para o último conteúdo, que na verdade é lei da velocidade, tá? Esse é o último conteúdo da apostila. Ele não é tão muito difícil, não, mas como para variar, né, nessa apostila do segundo ano química, ele é trabalhoso. Vamos lá. Então, definição de lei da velocidade. A lei da velocidade diz que a concentração dos reagentes é um fator que influencia a rapidez da reação. Lembra que a gente falou quanto maior a concentração, maior a velocidade da reação. Mas essa influência só pode ser determinada experimentalmente, pois é necessário que a pressão e a temperatura sejam mantidas constantes para que a variação ocorra apenas na concentração dos reagentes em análise. Então aqui a gente colocou o desenho de uma imagem de um cronômetro, ele está determinando o tempo que ocorre essa reação química. Quando for determinar a lei da velocidade das reações químicas, eu sempre vou determinar assim: a velocidade é igual a uma constante que depende da temperatura, da pressão do sistema, vezes a concentração dos reagentes, e o x é o expoente que depende da ordem da reação. Como isso? Não entendi. Vamos ver. Sempre que tiver uma reação que acontece em uma etapa só, essas reações que acontecem em uma etapa só, elas são extremamente raras, elas são chamadas de reação elementar, ok? A reação elementar, elas são assim, ó, uma etapa só, aqui. Quem são os reagentes? Reagente é quem está antes das θ, H2 mais I2. E forma 2HI, mas o reagente é o H2I2. Então, vamos lá. O que significa isso em relação à velocidade da reação? Velocidade da reação é igual a uma constante, esse K é minúsculo, tá? Vezes a concentração dos reagentes. Quem são os reagentes? H2, então eu coloco H2 aqui. E o outro reagente, o mais vira vezes I2. Quando não tem nenhum número na frente, na reação química, subentende-se que é que número? 1, né? Então, tu coloca esse 1 aqui em cima, é o expoente, ou não precisa colocar nada, porque já subentende-se que tenha 1. Os expoentes, que são a ordem da reação, correspondem exatamente aos coeficientes da reação química balanceada. Então, a ordem da reação vai ser soma dos coeficientes. Quanto que é 1 mais 1? 2. Essa é a ordem da reação. Com relação a H2, qual é a ordem? Ordem 1. Com relação a I2, qual é a ordem? Ordem 1. E da reação total, eu somo as duas. 1 mais 1, 2. 2 é a ordem da reação. Isso para reações elementares, ou seja, aquelas reações que ocorrem em apenas uma etapa. Então, depois, nós temos as reações que não são elementares, as chamadas não elementares, as chamadas complexas. Na verdade, essas reações não elementares, elas ocorrem em várias etapas. Só que eu tenho que determinar qual das etapas é a mais importante. Qual das etapas determina a velocidade da reação. Então, vamos lá. Reação não elementar. Então, a maioria das reações ocorre em várias etapas. Tá? 2, 3, 4. Essas reações não elementares também podem ser chamadas de reações complexas. Suponha que a etapa 1, a gente tem duas etapas aqui, ó. A etapa 1 e a etapa 2. Vamos supor que a etapa 1 dure 1 hora. E a etapa 2 dure 1 minuto. Qual é o tempo total da reação? 1 hora e 1 minuto, ok? Qual é a etapa determinante? A etapa determinante é a mais lenta, é a que demora mais. Nesse caso, é a primeira etapa. Essa é a determinante, tá vendo? Essa é a que demora mais. Então, a lei da velocidade dessa reação vai ficar assim, ó. V igual a K, que é a constante, vezes a concentração do reagente da etapa lenta, N2, concentração do N2, vezes, tem mais algum reagente? Tem, H2. Concentração do H2 ao quadrado.
Ó, porque tem um 2 aqui na frente, então esse 2 fica ao quadrado. Essa é a lei da velocidade. Ordem geral. Quando tem nada em cima do N2 é porque é 1. Ordem geral, 1 mais 2, 3. Ordem com relação ao N1. A N2, 1. Ordem com relação ao H2, 2, que é o expoente. Então, as reações não elementares vão ocorrer em etapas e a que determina a velocidade da reação é a etapa lenta. Reação não elementar, a etapa determinante para a velocidade de uma reação é a etapa lenta. E na equação da velocidade só podem estar presentes substâncias que influenciam na velocidade. Portanto, para a reação da amônia, ó, a etapa lenta, que foi que a gente fez ali agora. Ordem da reação, eu somo os expoentes. 1 mais 2, 3. Vamos, na própria apostila de vocês, vamos lá abrir na página 54, vamos fazer as atividades, lá o exercício 11. Então, vamos lá. Abrindo a apostila, página 54, exercício 11. Acho que nós fizemos até o 10, né? Então, vamos para o 11. Considere o seguinte mecanismo de reação genérica. A mais 4 mais B mais 2, formando A mais 3 e B mais 3. Essa é a etapa lenta. Então, essa é importante para a gente, né? Vamos circular ela. Depois, nós temos A mais 4 mais B mais 3, formando A mais 3 mais B mais 4, etapa rápida. E C mais B mais 4, formando C3 mais B2 que também é uma etapa rápida. Com relação a esse mecanismo, assinale a opção errada, ele quer a incorreta. Então, vamos às afirmações ali. A reação global é representada pela equação. Então, vamos pensar, a reação global é aquela que eu vou cortar. Quem está de um lado também está do outro, né? Então, é isso só. Vamos ver quem é que sobra. Sobrou B mais 2, que eu estou com B mais 2. Sobrou 2A4+, mais o C+. Depois da seta sobrou 2A3+, mais C3+. Então, tá correta essa, né? Antes da seta sobrou isso, depois da seta sobrou isso. Tá correta. B2+ é um catalisador. B2+ é um catalisador. Vamos ver. Ele entrou aqui na reação. E lá no final, ele saiu inteirinho. Ó, verdadeiro. B3+ e B4+ são intermediários da reação. São formados... É verdadeiro. São formados no meio da reação. O B3+ é formado aqui, só que ele não aparece na reação global. E B mais 4 também é formado aqui, mas ele não aparece na reação global. Verdadeiro. A lei da velocidade é descrita pela equação. Vamos ver. A lei da velocidade leva em consideração só os reagentes da etapa lenta. V igual a K. Opa. V igual a K. Concentração do reagente. O reagente é da etapa lenta, que é importante. A4+. E B2+. É isso que está representado ali. A4+ aqui, mas aqui não é o C+. Então, essa é a incorreta. Porque não é V igual a K vezes o C+, não entra ali na lei da velocidade. A reação é de segunda ordem. Vamos ver por que essa é verdadeira. Quando não tem nenhum número aqui é 1 e aqui é 1. Somando 1 mais 1 dá 2, segunda ordem. Também é verdadeira.
Tá vendo que é um exercício do ITA? O ITA é um dos vestibulares mais difíceis do Brasil, só que não é impossível de ser feito. Lembrando que quando tem várias etapas, vai ter apenas uma lenta e ela que determina a velocidade da reação. 12. Ainda da página 54 aí, exercício 12. Unimontes, Minas Gerais. Em temperaturas inferiores a 500 Kelvin, a reação entre o monóxido de carbono e o dióxido de nitrogênio, cuja equação da velocidade é V igual a K vezes NO2 ao quadrado, é representada pela equação. Então, ele deu a equação. Eu tenho a lei da velocidade, então vamos achar a equação. NO2 ao quadrado quer dizer que é 2NO2. A etapa lenta tem isso aqui. Automaticamente, ela é determinante. Então, vamos ver. Dados os mecanismos 1, 2, 3 e 4, o mecanismo 1 só tem uma etapa, então ela é elementar. A lei da velocidade deveria aparecer o NO2 e o CO. Aparece o CO na lei da velocidade? Ali em cima? Não aparece o CO, então essa não pode ser. A questão 2, o mecanismo 2 tem duas etapas. A lenta e a rápida. A etapa lenta é que determina a velocidade de reação. Tem NO2 e NO2. 2NO2. Verdadeiro. Essa pode ser uma das etapas corretas, que vai dar o NO2 ao quadrado, que está ali em cima. No mecanismo 3, a etapa lenta só tem um NO2, ó. Então, não pode ser, porque eu preciso de quantos? 2, porque NO2 ao quadrado. E na 4, a etapa lenta tem NO e NO. NO não é a mesma coisa que NO2. Então, o único mecanismo correto é o mecanismo 2, letra C, que bate com a lei da velocidade proposta ali em cima. Tá vendo que não é difícil? Ainda na apostila, tá? Nós vamos lá para a página 63, hora do estudo. Dá um tempinho para vocês irem lá na página 53, exercício hora do estudo. Acharam? Então tá. Vamos lá, exercício 26. Colocar o alimento no freezer retarda a ação dos micro-organismos. Usar conservantes diminui a velocidade da reação, ou seja, o alimento irá se conservar por mais tempo. Os aditivos atuam protegendo os alimentos, os micro-organismos e deixando inalterados a cor, o aroma, a consistência, a umidade e etc. Sobre cinética química, julgue as afirmativas. Então, vamos ver quais são corretas. Julgar é dizer se estão corretas ou não. Estão entre as condições para que uma reação ocorra o contato entre os reagentes e a afinidade química. Isso é verdadeiro. Para que uma reação aconteça, lembra que a gente tem que ter contato, tem colisões efetivas? A afinidade é que se essas colisões são efetivas ou não. 2. Considerando a reação elementar, então ele já disse que é de elementar, só tem uma etapa. H3O+, mais OH-, formando duas águas. A velocidade dessa reação pode ser calculada pela expressão V igual a K vezes H3+, vezes OH- vezes H2O. Vamos ver. Se uma reação é elementar, ela acontece só em uma etapa, então a velocidade tem a ver com a concentração dos reagentes. V igual a K. Igual, os reagentes são quem? H3O+, vezes o outro reagente que é o OH-. A água não é reagente, então ela não entra. Então, está errada a afirmação 2, porque não entra água. 3. A elevação da temperatura, quando eu aumento a temperatura, aumenta a velocidade das reações químicas exotérmicas e endotérmicas.
Verdadeiro. Favorecendo mais as reações endotérmicas, pois essas reações ocorrem com a absorção de calor. Verdadeiro. Ela favorece as duas, mas favorece muito mais as endo. Os catalisadores são substâncias que aumentam a energia de ativação e, consequentemente, a velocidade da reação. Tem um erro aí. O catalisador, ele aumenta a velocidade da reação, só que ele diminui a energia de ativação. Então, por isso que a afirmação fica errada. Correta, 1 e 3. Resposta certa, letra B de bola. Ok? Então, B de bola. Vamos lá, temos mais exercícios. Hora do estudo, página 63. Exercício 27. A camada de ozônio é considerada a camada protetora do planeta Terra, pois controla a passagem de raios ultravioletas que, em excesso, são considerados prejudiciais aos seres vivos. Ambientalistas, pesquisadores e outros grupos da sociedade vêm observando o aumento da incidência desses raios sobre a Terra. A decomposição do ozônio constitui um processo natural que pode ser acelerado pela presença de poluentes atmosféricos. A equação a seguir representa o equilíbrio da transformação espontânea do ozônio em oxigênio. Então, 2O3 formando 3O2, ozônio virando oxigênio. Supõe-se que o processo dessa reação de decomposição ocorre em duas etapas, segundo o mecanismo. Então, ele deu a primeira etapa, que ele chamou de etapa rápida, e deu a segunda etapa, que ele chamou de lenta. Qual etapa determina a velocidade de uma reação? A rápida ou a lenta? Sempre a lenta, que demora mais tempo. É que vai me dizer se ela é uma reação veloz ou não, ok? A lei que expressa a velocidade da decomposição do ozônio é... Então, vamos olhar para a lenta aqui. V igual a K. Quem são os reagentes? Quem está antes da seta? O3 vezes quem é o outro reagente? Quem é o outro reagente? O. Então, qual é a resposta correta? A, B, C ou D? Resposta certa, letra C. Lei da velocidade, sempre os reagentes da etapa lenta. Próximo. Livro de atividades, página 29. Vamos lá no livro de atividades, página 29, nós vamos resolver dois exercícios, o 23 e o 24 do livro de atividades. Foi? Os conversores catalíticos automotores, baseados em ligas metálicas sólidas contendo ródio, paládio ou molibdênio, são dispositivos antipoluição existentes na maioria dos carros. Sua função é absorver moléculas de gases poluentes e, através de um processo chamado catálise, oxidar ou decompor esses gases, como mostra o exemplo abaixo. Para a reação global do 2NO mais O2 formando 2NO2, na qual o NO2 atmosférico é gerado a partir do NO expelido nos escapamentos de automóveis, é proposto o seguinte mecanismo em duas etapas. Gente, qual é a importância de eu determinar se uma etapa é rápida ou lenta? É porque, sabendo qual é a etapa lenta, eu sei a lei da velocidade. Então, prestem bem atenção. 2NO gasoso formando N2O2, etapa rápida, e N2O2 mais O2 formando 2NO2. Qual é que é a etapa lenta? A lei da velocidade leva em consideração apenas a etapa lenta. A lei da velocidade é essa etapa aqui. São os reagentes N2O2 e O2. Essa é a lei da velocidade desta reação. A lei da velocidade da etapa lenta é igual a... Errado, ó. Não é o NO aqui.
As reações das etapas rápida e lenta podem ser chamadas de reações bimoleculares. As reações acontecem com duas moléculas? Verdadeiro. Aqui eu tenho duas moléculas e aqui eu também tenho duas moléculas. Verdadeiro. A catálise descrita acima é um exemplo de catálise homogênea. Vamos ver. Todos estão no mesmo estado físico? Gasoso, 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 gasoso e gasoso? Verdadeiro. A temperatura e a concentração de NO constantes. Se a concentração de NO2 duplicar, a reação global será 4 vezes maior. Vamos pensar, se duplicar o NO2, vamos ver, e manter constante isso aqui. A temperatura, se eu manter constante, então, a concentração e a temperatura, isso aqui não vai mudar. Se a velocidade do NO2 fosse 1, o V ia dar 1. Se dobrar a velocidade do N2, qual é o dobro de 1? Se dobrar a velocidade do O2, o dobro de 1 é 2. Vai ficar 4 vezes maior a velocidade? Não, também vai ficar o dobro. Falsa também. Sendo a lei da velocidade da etapa lenta obtida experimentalmente igual a V igual a K vezes NO2 vezes O2, sua ordem da reação é igual a 2. Verdadeiro. Qual é a ordem da reação? Quando não tem nada aqui é 1 e quando não tem nada aqui é 1. Então, 1 mais 1 é 2. Ordem 2. Corretamente. Resposta certa, 16 e 2. A soma é 18. Dificilzinho essa, né? Vamos para a última do dia. A oxidação do íon iodeto pelo peróxido de hidrogênio em meio ácido ocorre segundo a equação química balanceada. Opa, equação balanceada. Ótimo. Medidas de velocidade da reação indicaram que o processo é de primeira ordem, em relação à concentração de cada um dos reagentes. Essa equação da velocidade. Escreva a equação da velocidade. Velocidade é igual. Quem são os reagentes? H2O2. Ele disse que é de primeira ordem para H2O2. Ok. Ele disse que é de primeira ordem para todos os reagentes. Então, para o I2, para o I-, desculpa, é ordem 1 também. E para o H+, também é ordem 1. É uma reação elementar ou não elementar? Ela é não elementar. Por quê? Se fosse elementar, o 3 e o 2 teriam que ter representadas aqui, ó, 3 e 2. E ele disse que é de ordem 1 para todo mundo. Então, não tem esse 3 e não tem esse 2. Então, trata-se de uma reação elementar ou não elementar? Não elementar, porque os coeficientes não determinam a ordem da reação. Escrevam ali. É uma reação não elementar, pois os coeficientes da reação não são a ordem da reação. É uma reação não elementar, porque os coeficientes da reação não são a ordem da reação. Certo? Na próxima aula, nós vamos continuar vendo lei da velocidade, tá bom? Beijinhos, até!